Hoje a aula será de evolução e classificação das plantas. O ramo da biologia que estuda as plantas é chamado de botânica. As algas verdes e as algas vermelhas, em alguns sistemas recentes de classificação, são considerados plantas, porque além das semelhanças moleculares, as algas verdes e vermelhas, junto com as plantas terrestres, são as únicas que apresentam cloroplastos derivados da endossimbiose primária. Essa endossimbiose que a gente falou lá na aula de protista. Então, são por isso chamados arqueplastidas. Então, as algas verdes, algas vermelhas e as plantas terrestres são também chamadas de arqueplastidas. Então, há fortes indícios de que as plantas terrestres tenham surgido em um grupo ancestral de alga verde, pois existem várias características que aproximam elas. Quais são essas características? A parede celular, composta principalmente de celulose, a existência de clorofila A e B dentro do cloroplasto e a reserva de amido, característico das plantas. Quando as plantas terrestres evoluíram, um processo evolutivo, então surgiram duas características que são muito importantes. Quais são elas? Uma camada de células estéreis que envolvem e protegem os gametângios. Gametângios são estruturas formadoras de gametas. Então, o gametângio masculino é chamado anterídeo e o feminino é arquegônio. E não existe essa camada nas algas. E outra característica é a retenção do zigoto e dos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dentro do arquegônio, conferindo grande proteção ao embrião. Por isso as plantas terrestres são chamadas de embriófitas. Então são essas duas características que marcam a evolução das plantas: o gametângio revestido por células estéreis e o embrião retido no gametângio feminino. Vamos analisar esse cladograma. Então, primeiro os termos no cladograma. Arqueplastida, ou planta, significa aqueles que apresentam cloroplastos derivados da endossimbiose primária. Embriófita significa que o embrião retido no gametângio feminino. Traqueófitas são plantas que possuem vasos condutores. E criptógamas, plantas que têm as estruturas reprodutoras pouco evidentes. E fanerógamas, plantas que têm estruturas reprodutoras bem visíveis. Todas desenvolvem sementes e por isso são também denominadas espermatófitas, certo? São essas as definições desses termozinhos. Então, olhando o cladograma, vimos que a origem dos cloroplastos por endossimbiose primária originou algas vermelhas, verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que foi que separou as algas vermelhas e verdes do todo o resto das plantas terrestres? O gametângio revestido por células estéreis e o embrião retido no gametângio feminino. Depois, o que foi que separou as briófitas, no processo evolutivo, as briófitas das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas? O surgimento de vasos condutores de seiva, que é chamado xilema e floema. Após isso, qual foi o passo evolutivo que separou as pteridófitas das gimnospermas e angiospermas? O surgimento da semente. E o passo evolutivo que separou gimnosperma das angiospermas foram flores e frutos. As criptógamas dividem-se em três grupos. Então, o que é criptógama? São plantas que têm estruturas reprodutoras pouco evidentes. Então, essas criptógamas são divididas em três grupos: algas, briófitas e pteridófitas. As algas são aquáticas, principalmente aquáticas e sem tecido. Lembrem, algas não têm tecido. As briófitas são criptógamas terrestres com tecido, mas sem xilema e floema.
que são tecidos especializados no transporte de água e sais minerais. E são plantas de pequenos porte, exemplo, musgos e hepáticas. As pteridófitas são criptógamas que agora apresentam xilema e floema. O exemplo delas são as samambaias e avencas. Como vimos no slide anterior, as pteridófitas, junto com as fanerógamas, apresentam vasos condutores, então são chamadas de plantas traqueófitas. Então, por que tem esse termo fanerógama? Porque são plantas que têm estruturas reprodutivas bem visíveis e todas elas, tanto as gimnospermas quanto as angiospermas, apresentam sementes. Então, as gimnospermas, suas sementes são chamadas nuas, pois não estão abrigadas no interior de um fruto. Exemplo é o pinheiro do Paraná. E as angiospermas apresentam sementes abrigadas no interior de frutos. São exemplos de angiospermas as mangueiras, figueiras, jaqueiras, aceroleira. Todas as plantas que você vê com fruto são agrupadas nas angiospermas. E as angiospermas são um grupo monofilético. Nos diferentes grupos de seres vivos, podemos definir 3 tipos de ciclos de vida. Um deles é o ciclo em que os indivíduos são diploides, 2 N's, e formam gametas por meiose. O que acontece? Apenas os gametas são haploides. Após a fecundação, o zigoto, que é diploide, forma por mitose o adulto. Então, exemplo de animais e certas algas verdes. O segundo ciclo de vida em que os indivíduos são haploides, haploide é N, e origina gametas por mitose. O que acontece? Após a fecundação, forma-se o zigoto diploide, 2 N's, que sofre meiose, dando origem a esporos haploides, N, e ocorre em que organismos? Nos fungos e em certas algas verdes. Há também o ciclo de vida, que é a alternância entre a geração de indivíduo diploide, 2 N's, e a outra de indivíduo haploide. Então, nesse caso, os indivíduos diploide produzem esporos por meio de meiose e são denominados esporófitos, que é a fase esporofítica, e os indivíduos haploide produzem gametas por mitose e são chamados gametófitos, que é a fase gametofítica. Então, esse tipo de ciclo de vida com alternância de geração ou metagênese ocorre em algas verdes, algas vermelhas e todas as plantas terrestres. Então, mais adiante nós vamos ver os esporófitos e gametófitos. Aí é por isso recebe esse nome por conta desse ciclo de vida com alternância de geração. Na evolução das plantas terrestres, verifica-se que houve redução da fase gametofítica, que é a fase haploide, e maior desenvolvimento na esporofítica, que é a fase diploide. Vejam esse quadro. Onde está pintado de azul representa a fase esporofítica das plantas terrestres. E onde está pintado de amarelo é a fase gametofítica. Nas briófitas, a fase gametofítica é maior do que no resto das plantas. Quando chegamos em gimnosperma e angiosperma, a fase gametofítica já é bastante reduzida. Ao grão de pólen e ao óvulo. Essa é a parte gametofítica das gimnospermas e angiospermas. Então agora vamos começar a ver os grupos de plantas. Começando pelas algas vermelhas, também chamadas de rodophysias, rodófitas, são encontradas em mares, em água doce, locais úmidos, sobre rochas e troncos de árvore. Podem ser uni- ou multicelulares. Temos aqui o multicelular, a Pterocládia, é um exemplo de alga vermelha.
E também tem o nori, que é muito utilizado para alimentação no preparo de sushi. E esse nori ele tem muita vitamina C. As algas verdes, ou também chamadas clorofíceas, podem também ser uni- ou multicelulares. São principalmente aquáticas. Vivem em mares e água doce, mas podem ser encontradas em locais úmidos, sobre rochas e troncos de árvores também. Então, há certas algas unicelulares, em especial o gênero chlorella, ele se associa com outros organismos. Um deles a chlorella pode se associar com paramécio, que é um protista, e também com outros animais, como os quinidários e moluscos. E essa associação é chamada de zoochlorellas. Então aqui é o exemplo de chlorella e da uva, que é popularmente conhecida como alface do mar. As briófitas é um termo com designação coletiva, certo? Sem valor taxonômico. As briófitas são criptógamas, como falei já anteriormente, não possuem vasos condutores, por isso que seu tamanho é reduzido, não chegam a mais de 20 centímetros. A fase gametófita é dominante nesse grupo. Elas vivem em locais úmidos, principalmente porque precisam de água para sua reprodução. É estruturalmente formada, alguns filos de briófitas é formado por rizoide, filóide e cauloide. O gameta feminino é dito diosfera, todo gameta é sempre parado. E o gameta masculino, ele é móvel nesse grupo e é chamado de anterozoide. Por isso que é necessário a água para que esse gameta vá ao encontro da oosfera. Então o nome do gameta é anterozoide. Então, uma questão sobre briófitas. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior é o quê? Letra A, a ausência de vasos condutores de seiva. Letra B, a presença de rizoides. Letra C, a presença de filóides. Letra D, a ausência de frutos. Ou letra E, a ausência de flores. Vocês respondem e me enviam a resposta. As briófitas apresentam 3 filos. O primeiro deles é o filo hepatófita, representado pelas hepáticas, que apresentam 6.000 espécies. Os gametófitos são achatados ou folhosos, e o exemplo desse filo é a marchantia. O segundo filo são o filo anthocerófita, representado pelos antóceros, que tem cerca de 100 espécies. E os gametófitos apresentam corpo multilobado, e o esporófito, ele é alongado ereto, chegando a cerca de 5 centímetros de altura. O último filo é o filo briófita, que dá nome ao grupo, é representado pelos musgos. Existe cerca de 9.500 espécies. E, além do rizoide, o gametófito geralmente apresenta um eixo principal, que é chamado cauloide, de onde partem os filóides. O exemplo mais comum é o musgo de turfeiras, que é utilizado no melhoramento da textura e da capacidade de retenção de água nos solos. E em certas partes do mundo, a turfa é submetida à secagem e é usada como combustível. O esporófito ele vai se desenvolver sobre o gametófito, e esse esporófito é formado por uma estrutura denominada seta ou haste e cápsula. Vejam na imagem ao lado. No interior do qual existe o esporângio, que dará origem aos esporos no processo de meiose. Vamos falar agora do ciclo de vida dos musgos. Na maioria dos musgos possui gametófito masculino e feminino separados, que desenvolvem respectivamente anterídeos e arquegônios. Os gametângios localizam-se no ápice, na região apical do gametófito.
No anterídeo são formados os anterozoides e no arquegônio são formados as oosferas, que é o gameta feminino. E esses gametas originam-se por mitose, são haploides. Quando ocorre a chuva ou gotículas de água, essas gotas atingem o ápice do gametófito masculino, liberando os anterozoides, que eles caem no ápice do gameta feminino e nadam em direção à oosfera. Ao entrar em contato com a oosfera, ocorre a fecundação, originando o zigoto diploide. Esse zigoto forma o esporófito, que é diploide, que continua no ápice do gametófito feminino e depende dele para sua nutrição. Os esporos são formados por meiose na cápsula do esporófito, que corresponde, essa cápsula dentro tem o esporângio. Então, os esporos são haploides. Quando a cápsula se abre, ocorre a expulsão desses esporos, que caem em substrato adequado, germinando, dando origem ao gametófito, que cresce e amadurece, reiniciando o ciclo de vida dessa planta. Outra questão para vocês me responderem. Questão número 2. Então, o anterídeo produz que estrutura? O arquegônio produz que estrutura? Que quando se encontram darão origem a outra estrutura. Qual das alternativas abaixo preenche as lacunas com os nomes corretos, respectivamente? Letra A, anterozoides, fecundação e gametângio, diploide. Letra B, anterozoide, esporos e gametófitos haploides. Oosfera, anterozoide e embrião haploide. Anterozoides, oosfera, zigoto diploide. E letra E, anterozoide, embrião, esporângio diploide. Me respondam e enviem a resposta para mim.